Você está acompanhando toda a polêmica neste segundo turno a respeito do aborto. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores está acusando bispos, pastores, sacerdotes de que estão promovendo uma campanha difamatória contra a sua candidata. No entanto, parece estranho. No vocabulário do PT, fato, verdade incômoda é uma difamação. Você se lembra daquele vídeo da candidata Dilma? Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada? A senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem de haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização. Pois bem, se você acreditar nos seus olhos, se você acreditar nos seus ouvidos, naquilo que a candidata está dizendo, para o PT, você é um agente de difamação. Você está dizendo algo que não deveria dizer. Ora, nós temos que distinguir entre verdade incômoda e difamação. O que nós, pastores, padres, bispos, queremos recordar aos nossos cidadãos são estes fatos que estão no currículo do Partido dos Trabalhadores e que são extremamente incômodos. Um fato que você deveria prestar atenção foi a publicação que aconteceu no Diário Oficial da União no dia 4 de outubro deste ano. Você se lembra que dia era 4 de outubro? Sim, era dia de São Francisco, mas não era somente isso. Era o dia depois do primeiro turno. Quando então o partido que nos governa pensava que a sua candidata já estaria eleita. Um dia depois do primeiro turno, foi publicado no Diário Oficial da União, nesse link que você pode acessar, um acordo entre o governo e um grupo de estudiosos que auxilia o governo na implantação de projetos que visam a legalização do aborto no Brasil. É um grupo de estudo que quer continuar o processo na legalização do aborto. Vejam, o governo fazia tudo isso enquanto declarava que era absolutamente contra a legalização do aborto. Para quem é que o Ministério da Saúde estava preparando o caminho e renovando esse grupo de estudos? Era para o próximo governo, que para eles era evidente, pertencia à sua candidata. Portanto, é necessário que nós cristãos compreendamos que as declarações da candidata do PT, de que ela nada fará, não tomará iniciativas para legalizar o aborto neste país, simplesmente não tem fundamento algum. E por que não tem fundamento? Você vai dizer mais uma vez, é difamação, é calúnia. No entanto, vamos analisar o texto que ela assinou. Em primeiro lugar, ela diz que pessoalmente é contra a legalização do aborto. Tudo bem? Mas partidariamente a senhora é contra? E depois, como chefe de governo e de Estado, a senhora será contra? Por que é que a candidata não declarou que está disposta a vetar toda e qualquer legislação que aterrize na sua mesa de presidente, para então vetar e tirar do mapa estas leis que pretendem legalizar o aborto? Mas ela não declarou isto. E mesmo que declarasse, seria uma declaração inútil. Por que eu digo isto? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já fez coisa pior. Ele, no dia 8 de agosto de 2005, escreveu aos bispos, à CNBB, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, jurando, pela fé que havia recebido de sua mãe, que não faria nada
para legalizar o aborto no Brasil. Enquanto isso, algumas semanas depois, o Palácio do Planalto encaminhou para o Congresso uma legislação, um projeto de lei que legalizaria o aborto não somente nos 3 primeiros meses de gravidez, mas durante todos os 9 meses de gestação. Porque esta é a lei que está tramitando no Congresso atualmente. Ela declara que nos 3 primeiros meses a mulher tem direito de abortar, mas nos outros 9 meses, toda e qualquer punição do aborto será suspensa. Isso quer dizer legalizar o aborto mesmo de uma criança que já esteja no 9º mês de gestação. Foi isto que fez o senhor presidente da República e o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Que garantia temos nós que esta assinatura da candidata do PT terá alguma validade quando ela muda de ideias, tanto quanto o seu presidente? Nós cristãos devemos nos dar conta do caráter totalitário, da mentalidade totalitária dos militantes do Partido dos Trabalhadores. São pessoas que não sabem conviver na democracia. Pelo menos um grande número deles. É o que eles têm demonstrado. E os fatos estão aí para comprovar. O vídeo do pastor Piragini, por exemplo, foi censurado no YouTube. E agora, se você quiser acessá-lo, você tem que fazer um login. Também, a TV Canção Nova sofreu pressões jurídicas. Vários bispos estão recebendo ameaças. Bispos e padres ameaçados. E, finalmente, nós temos todos os tristes episódios envolvendo os folhetos. Os folhetos que pretendiam divulgar, e pretendem ainda, com a graça de Deus, o manifesto dos bispos do Regional Sul 1 da CNBB a respeito do longo histórico do Partido dos Trabalhadores na causa de legalização do aborto. Estes folhetos são legítimos. Legítimos civilmente e legítimos canonicamente. Civilmente, porque não é proibido neste país publicar documentos de igreja. Canonicamente, porque não é proibido a uma regional de uma conferência dos bispos fazer uma manifestação que represente os seus bispos. O que é que está acontecendo canonicamente com relação a esta declaração do Regional Sul 1? Vejam, a declaração é assinada pela presidência do Regional Sul 1. No entanto, foi um texto votado pela Comissão Representativa do Regional. A Comissão Representativa do Regional, para quem não sabe, é um órgão que está acima da presidência. Isso quer dizer que, canonicamente, para desdizer aquele apelo ao povo brasileiro, seria necessária a convocação legítima e canônica da comissão representativa para que ela voltasse atrás. Isto não aconteceu. A presidência e os outros bispos recuaram, voltaram atrás, constrangidos por aquelas mesmas pressões que sofrem todas as pessoas que desejam denunciar o currículo de liberação do aborto do Partido dos Trabalhadores.
E, no entanto, eles fizeram isso sem nenhuma convocação legítima e canônica, nem da Assembleia Geral, nem da Comissão Representativa. Portanto, continua valendo o apelo, canonicamente, feito pelos bispos do Suum ao povo brasileiro. Mas, mesmo que, canonicamente, eles voltem atrás, os fatos que estão publicados naquele folheto continuam sendo verdadeiros. Sejam eles assinados pelos bispos do regional Suum, sejam eles assinados por qualquer pessoa. Porque, como eu disse, não se trata de autoridade magisterial. Trata-se da autoridade dos fatos e o povo brasileiro tem o direito de conhecer os fatos. Mas veja a gravidade do que está acontecendo no caso do apelo dos bispos do Regional Suum da CNBB. Quando a própria Conferência Episcopal é obrigada, pela pressão exercida pelo Partido dos Trabalhadores, à vergonha de ter que desdizer a si mesma publicamente e voltar atrás, quando um documento que ela mesma havia pedido que tivesse a mais ampla divulgação, um documento que apresenta fatos públicos, fortemente documentados, facilmente verificáveis por qualquer pessoa, é humilhantemente apreendido, acusado de apócrifo e difamatório diante das câmeras de televisão de todo o país, sem que a própria conferência tenha ânimo de manifestar qualquer sinal de protesto. Se é isto que acontece no nosso país, algo está muito mal. Você pode imaginar que nível de cerceamento e de liberdade de expressão, que nível de totalitarismo será imposto a simples pessoas como eu e você, se o Partido dos Trabalhadores continuar no poder. Nós cristãos somos chamados a expressar a nossa opinião no próximo dia 31 de outubro. Você que é cristão e é contra a legalização do aborto, deverá pôr a sua opinião na urna. De manter no poder um partido que está nos governando há 8 anos e que na surdina e através de escamoteações foi dando passos decisivos, concretos, documentados para a legalização do aborto, ou então trocar o partido que está no poder. Que Deus ilumine você no próximo 31 de outubro para que possa decidir o que é melhor para o nosso país e para o futuro cristão de nossa nação. Existe algum partido da Igreja Católica? Não. A Igreja, justamente por ser católica, isto é, universal, não pode estar confinada a um partido político. Ela não se confunde de modo algum com a comunidade política e admite que os cidadãos tenham opiniões legítimas, mas discordantes entre si, sobre a organização da realidade temporal. Então os fiéis católicos podem filiar-se a qualquer partido? Não. Há partidos que abusam da pluralidade de opinião para defender atentados contra a lei moral, como o aborto e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. O Partido dos Trabalhadores, PT, defende algum atentado contra a lei moral? Sim. No 3º Congresso do PT, ocorrido entre agosto e setembro de 2007, foi aprovada a resolução por um Brasil de mulheres e homens livres e iguais, que inclui a defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização do aborto e regulamentação do atendimento a todos os casos no serviço público.
Mas todo político filiado ao PT é obrigado a acatar essa resolução? Sim. Para ser candidato pelo PT, é obrigatória a assinatura do compromisso partidário do candidato ou candidata petista, que indicará que o candidato ou candidata está previamente de acordo com as normas e resoluções do partido, em relação tanto à campanha como ao exercício do mandato. O que ocorre se o político contrariar uma resolução do partido como essa que apoia o aborto? Em tal caso, ele será passível de punição, que poderá ir da simples advertência até o desligamento do partido com renúncia obrigatória ao mandato. Em 17 de setembro de 2009, 2 deputados foram punidos pelo Diretório Nacional do partido. O motivo alegado é que eles infringiram a ética partidária ao militarem contra resolução do 3º Congresso Nacional do PT a respeito da descriminalização do aborto. O PT agiu mal ao punir esses 2 deputados? Agiu mal, mas agiu coerentemente. Sendo um partido abortista, o PT é coerente ao não tolerar defensores da vida em seu meio. A mesma coerência devem ter os cristãos não votando no PT. Mas eu conheço abortistas que pertencem a outros partidos, como o PSDB, o PMDB, o DEM. Os políticos que pertencem a esses partidos podem ser abortistas por opção própria, mas não por obrigação partidária. Ao contrário, todo político filiado ao PT está comprometido com o aborto. Talvez haja algum político que se tenha filiado ao PT sem prestar atenção ao compromisso pró-aborto que estava assinando. Nesse caso, é dever do político pró-vida desfiliar-se do PT após ter verificado o engano cometido. Que falta comete um cristão que vota em um candidato de um partido abortista como o PT? Se o cristão vota no PT, consciente de tudo quanto foi dito acima, comete pecado grave, porque coopera conscientemente com um pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica ensina sobre a cooperação com o pecado de outra pessoa. O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, participando neles direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo, quando a isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Ora, quem vota no PT, de fato aprova, ou seja, contribui com seu voto para que seja praticado o que constitui um pecado grave. Em síntese, um cristão não pode apoiar com seu voto um candidato comprometido com o aborto, ou pela pertença a um partido que obriga o candidato a esse compromisso, é o caso do PT, ou por opção pessoal. E o fato principal é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores não quer apenas legalizar a possibilidade do aborto. O Partido dos Trabalhadores e várias das pessoas que estão nele querem transformar o aborto num direito. E isso é uma coisa que nunca vimos na história do nosso país. Transformar algo que hoje é crime, não somente em algo lícito, mas num verdadeiro direito. É o que eles chamam, nos documentos internos deles, de direitos reprodutivos. Você concorda com isso? Você quer que o aborto não somente deixe de ser crime, mas seja um direito? Acho que esta não é a opinião da maior parte dos brasileiros.
Uma outra realidade, outra reação aos bispos é o seguinte: pessoas reagem com uma virulência tremenda, censuram, xingam, dizem as coisas mais estranhas. Eu ouvi nesses dias uma reação a um padre que se manifestou contra o PT e contra a legalização do aborto. Eu vi acusações terríveis, dizendo que esse padre deveria ir para a cadeia. Veja só, esse tipo de coisa é feito por pessoas que logo depois se fazem de vítimas. Eles agridem, dizem, falam e logo depois se fazem de vítimas, dizendo: estamos sendo objeto de uma perseguição. É um golpe de Estado que estão querendo fazer. Mas eu não entendo. Por que é um golpe de Estado que o PT vá para casa sem mandato presidencial? Isso não é normal na democracia? Ora, o PT está falando nas suas campanhas. O eleitor tem o direito também de falar. E se o eleitor não quiser que este partido presida o nosso país, ora, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Algumas pessoas estão dizendo que isto que eu estou fazendo e que os bispos do Regional Sul 1 estão fazendo é uma ingerência da Igreja no Estado. Que nós temos um Estado laico e que a Igreja não deve se intrometer. Mas eu acho muito engraçado. Quando a Igreja, historicamente, durante anos, ajudou o PT para que hoje ele chegasse ao governo, a Igreja, quando ela fez isso, ela era crítica, ela era engajada, ela era pujante. Era uma igreja da qual todos se orgulhavam. Agora que a Igreja começa a criticar esse partido, então é uma ingerência da religião no Estado laico. Eu não compreendo esse tipo de argumentação. Também com relação à imprensa. A imprensa, quando ela elogia o Partido dos Trabalhadores e o Presidente da República, a imprensa é crítica. Mas quando ela começa a mostrar defeitos reais do governo e defeitos reais desse partido, então é uma imprensa golpista. Quando é que nós vamos aprender a viver numa democracia? Se existe segundo turno porque quando a maior parte dos eleitores não deu o seu aval àquele candidato, nós temos um tempo para repensar se é isto que nós realmente queremos. Para que não seja uma minoria de brasileiros quem manda numa maioria. Agora, querem calar e silenciar mais uma vez esta maioria. Nós não podemos concordar com isso. Vamos parar de apelar para ataques pessoais e vamos começar a debater o tema e os fatos da história do PT. Não adianta ficar com baixarias de xingar padres, abrir processos, xingar pastores, querer processá-los. Isto é querer atingir as pessoas e colocar uma mordaça naqueles poucos que estão falando em nome da grande maioria de cristãos desse país. Se essas pessoas fossem inteligentes, compreenderiam que, nos perseguindo, na verdade, o efeito está sendo o contrário. Ou seja, o povo está admirando cada vez mais a coragem desses pastores que estão advertindo para fatos. Não são argumentos. Não são simplesmente cortinas de fumaça. São documentos reais que você pode analisar, conhecer e investigar. Se você quiser se aprofundar em toda esta estratégia internacional, aliás, para a legalização do aborto nos países da América Latina, você tem essa oportunidade. O Apelo dos Bispos nos fala de um documento onde vocês encontrarão muitas informações. Eu gostaria que você estudasse. O documento chama-se
contextualização da defesa da vida no Brasil, como foi planejada a introdução da cultura da morte no país. Esse documento está à disposição para download no site dos bispos do Regional Sul 1. São 64 páginas de informações. Se você quiser se aprofundar e ver os fatos, você poderá, então, fazê-lo acessando. Nós estamos na festa de Nossa Senhora Aparecida, Imperatriz do Brasil. Nós estamos no mês do Rosário. Sobretudo para nós cristãos católicos, nós sabemos que a grande arma que nós podemos utilizar é a oração, é o Santo Terço, colocando nas mãos da Virgem Santíssima todo este evento histórico, onde os cristãos devem fazer o possível para que a sua voz não seja mais uma vez calada e nós, maioria cristã desse país, não voltemos para o submundo da política como estávamos até agora. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe e ilumine a sua decisão, agora que vamos manifestar a nossa vontade nas próximas eleições, no dia 31 de outubro. Que Deus abençoe o nosso país e a Virgem Santíssima nos cubra com seu manto protetor. Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada? A senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem que haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja, a descriminalização.